é importante ter uma educação para a democracia. E aí ela vai explicar o que é essa educação para a democracia. Então, no amplo contexto, ela vai falar que é uma reflexão, né, de uma socióloga sobre o que é a coisa pública, né? Então, nesse sentido, sobre o que é a coisa pública, ela vai falar sobre uma educação para a democracia. E aí, ela vai colocando o texto, né? E vai falando por que ela escolheu esse tema, tá? E aí ela vai falar que, muitas vezes, essa educação para a democracia foi confundida com o civismo. E, na verdade, o objetivo é que seja, né, especificamente uma educação para a cidadania e, muito além disso, para a democracia. E aí, o que ela vai falar? Ela vai falar que, muitas vezes, né, os cidadãos não são educados para essa democracia. Porque o que é a democracia? A democracia é você poder dar a sua opinião, né? Todas as opiniões são ouvidas, porém não todas são aceitas, mas que podemos sim viver nesse regime democrático, onde todos têm voz. E aí, dessa forma, ela foi, então, explorando esse tema da educação para a democracia. E aí, ela vai falar que a educação para a democracia, então, consiste, né? Ela vai falar sobre essa questão de forma independente, né? Então, a educação para a democracia consiste no que ela é igual e no que ela se diferencia, que isso influencia que tem uma influência do pensamento clássico sobre a reflexão do que é ser uma educação para a cidadania, né? O seu cidadão, e também sobre a questão dos principais questões sobre os valores republicanos e democráticos. E aí, esse paradoxo que existe entre a educação para a democracia. E aí ela vem falar, né, que alguns conceitos são antigos, né, já vêm aí sendo discutidos há vários anos, e aí, então, ela vai falar sobre essa questão do respeito à diversidade e o valor da tolerância. E aí ela vai trazer essa citação aqui, que a educação aqui é entendida basicamente como a formação do ser humano para desenvolver suas potencialidades de conhecimento, de julgamento e de escolhas para viver conscientemente nessa sociedade. E nessa ideia são vários autores, né? E aí ela vai falar, então, que a educação para a democracia tem duas dimensões. Uma primeira dimensão é a formação intelectual, essa formação intelectual, né, que vem lá da antiguidade, da clássica, que até os dias de hoje é desenvolvido na escola, né? Para formar o cidadão, é preciso começar a informá-lo e introduzi-lo às diversas áreas do conhecimento, inclusive através da literatura e das artes. A falta ou insuficiência de informação reforça as desigualdades, né? Então, ela vai falar que uma primeira premissa é essa, formação intelectual, tanto é que está na legislação nossa. E uma segunda premissa é essa questão da educação moral. Antigamente, a gente até tinha uma disciplina que chamava Educação Moral e Cívica, né? E aí, a gente até tinha essa questão, mas a educação moral, que não se aprende intelectualmente apenas, mas, sobretudo, pela consciência ética, não é só a moral em si, né? É a consciência ética e também a consciência de que existe esses valores. Então, a consciência ética ela é tanto formada pelos sentimentos quanto as razões, né? Então, essa questão também. E uma educação para o comportamento. A educação do comportamento tem a ver com a questão da diversidade e da tolerância, né? Então, não seja apenas tolerante, tem a questão do respeito. E aí, esse respeito tem a ver com o quê? Com o bem comum. Então, é isso que ela vai colocar. E aí, com base nesses três elementos para formar uma educação democrática, ela vai assinalar essa questão do processo de humanização. Então, se a gente for pensar que ela
né, vai falar desse processo de humanização, dessa questão do respeito, da diversidade, da ética. Se a gente for pensar, isso tudo está lá na BNCC, né, nas 10 competências. Então, é por isso que ela vem trazer essa ideia. E aí ela vai falar que uma educação para a democracia se difere de uma instrução cívica, né? E também se difere nessa questão que visa a informação política, né? De qualquer um que seja do regime. Então, a educação para a democracia não é uma educação para doutrinação, tá? É isso que ela vai colocar. Bom, aí ela vem seguindo um pouquinho mais e ela vai falar, então, que uma educação para a democracia consiste na cidadania ativa, ou seja, a formação e a participação na vida pública. Isso significa participar como cidadão comum ou como governante. A educação não consiste apenas num processo social que permite o indivíduo lembrar recentemente, né? Então, toda vez que tem uma eleição, alguma coisa, a gente lembra que nós vivemos uma democracia. Mas, na verdade, o que a gente existe essa questão de fortalecer o povo, né, perante o Estado, e não ao contrário. Então, isso que é uma educação para a democracia. Aí ela vai falar sobre um pensamento clássico, né, de democracia, que ela vai trazer os filósofos lá bem de trás, né, desse pensamento clássico, e aí ela vai trazer dos valores republicanos, né? Então, os valores republicanos são basicamente respeito às leis, respeito ao bem público, o sentido de exercício no exercício do poder, né? E aí, os valores democráticos. Então, esses são os valores republicanos, que numa dimensão de governantes, né, significa tratar isso. Então, logo, a educação para a democracia é uma formação para discussão, para argumentação, com o pressuposto do valor da tolerância. E aí, então, quais são os valores republicanos? Respeito às leis, respeito ao bem comum e o sentido de responsabilidade no exercício do poder. Isso é republicano. O que é o valor democrático, né? O valor democrático, ela é essa questão de virtude do amor à igualdade, que é isso que todos são iguais perante a lei, né? Sem ter nenhuma questão de preconceito ou algo no sentido, tá? Um respeito integral aos direitos humanos. Então, essa questão, né, de ter, independente de diferença de raça, cor, então é um respeito, por quê? Porque a pessoa é um ser humano, né, faz parte dessa raça humana, então logo o respeito. E o acatamento da vontade da maioria, isso é um valor para a democracia, né? Legitimidade formada, porém não constante, pelo respeito pelos direitos das minorias. Tem os direitos, acata o valor da maioria, sim, mas não deixa de respeitar as minorias. E aí ela vai colocando, né, vai trazendo os outros autores e tudo mais, e aí ela vai falar sobre essa questão dos valores e direitos. Os valores e os direitos são históricos, principalmente pela Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, lá em 1789. E aí depois veio a Declaração dos Direitos Humanos, né? Então ela vai trazendo isso aqui. E aí ela vai concluindo que é necessário, então, para se ter uma educação para a democracia, exige continuidade nesse processo, né? Então, não é um objetivo de um governo ou de um partido. Aliás, é um plano de educação, essa educação para a democracia, né? E aí ela vai falar, então, que é sempre bom lembrar, né, do Florestan Fernandes, que a educação pública, né, a escola pública a estabilidade e evolução do regime democrático, né? Então, é dentro da escola que se forma um cidadão, e esse cidadão formado para quê? Além dos conhecimentos, né, historicamente produzidos, também para essa ideia desse cidadão ético que respeita as leis, né? Que tem essa questão, respeita as leis, tem respeito ao outro, né? E também essa ideia de que
De aceitar, não é muito a ideia, não é uma ideia de aceitar, é a ideia de respeito com ética, tá? Então, essa educação para a democracia é isso, de ver essa ideia dos direitos humanos, né, desse cidadão em si, mas formar essa pessoa que entende, né, que vive numa sociedade e que é preciso respeitar com ética. É isso, tá? Então, basicamente, o texto dela cai bastante, mas o que é educação para a democracia? Educação para a democracia é o respeitar desses princípios aqui, tá? Virtude ao amor à igualdade, respeito integral aos direitos humanos e acatamento da vontade da maioria, tá? Então, isso aqui é uma educação para